Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre falácias. Falar da falácia da falsa causa ou falácia do post hoc ou propter hoc. Consiste em simplesmente tomar o que acontece antes e considerá-lo como causa do que vem depois. É chamada de falácia do post hoc propter hoc ou falácia do post hoc ergo propter hoc. Em latim, essa expressão significa veio depois disso, então aconteceu por causa disso. Exemplos: em geral, depois que um cometa aparece no céu, acontecem coisas boas e ruins na Terra. Amores, encontros, amizades, misérias, guerras, pestes. Então, isso tudo acontece porque o cometa aparece no céu. Mais ou menos o que está acontecendo também com a fumaça lá em São Paulo, que dizem que veio da Amazônia, né? Porque se seguiu logo depois da questão das queimadas. Essa é uma falácia também post hoc propter hoc, ou ergo propter hoc. Confio na astrologia porque meu astrólogo no Ano Novo disse que os astros iam fazer as coisas melhorarem e elas de fato melhoraram. Este chá é muito bom porque eu estava muito resfriado e melhorei depois que tomei. Continuei doente, certamente é porque tomei o remédio que o médico receitou. Meu vizinho concluiu que os ricos empobreceram porque os pobres melhoraram de vida. Afinal, como ele diz, foi quando os pobres passaram a melhorar que os ricos começaram a piorar. Isso é uma falácia também, principalmente dentro da economia, né? O que acontece é que o nível de riqueza mundial tem aumentado desde a Revolução Industrial. E isso fez com que, sensivelmente, a vida dos pobres melhorasse e dos ricos melhorasse de forma exponencial. É isso que tem acontecido, né? Não quer dizer que o que está sendo dito aqui é a questão do jogo de soma zero. O jogo de soma zero, quando um ganha, o outro perde. O que acontece na economia que a gente tem visto desde a Revolução Industrial, como eu já disse, é que ambos ganham, é uma relação de ganha e ganha, mas os ganhos não são na mesma proporção. Os ricos ganham sempre muito mais, enquanto a melhora de vida dos pobres é sempre muito sensível. É uma falácia que inclusive estava, né, num primeiro momento na obra de Marx. Segundo alguns teóricos posteriores, ele teria revisto isso no fim da vida, dizendo que o capitalismo poderia, de fato, melhorar as condições de vida do proletariado. Falácia de pessoa, falácia ad hominem. A falácia de pessoa consiste em tirar a atenção da forma e do conteúdo do pensamento de alguém e concentrar na pessoa mesma que sustenta esse pensamento, desqualificando-a ou mesmo atacando-a. Por isso se chama ad hominem, em latim, voltada para a pessoa que fala. É uma das formas mais irracionais de tentar convencer e, por isso, também uma das mais violentas. Em vez de concentrar-se no raciocínio e em seu conteúdo, se concentra em atacar o autor do raciocínio, a fim de impedir que seu pensamento seja levado a sério. Exemplos: a opinião de Maria não conta porque ela é uma ex-presidiária. As ideias de Antônio sobre ecologia devem ser desconsideradas porque ele já poluiu demais o meio ambiente. Como você é de oposição, sua proposta não merece crédito. Isso acontece muito no campo da política, né? Principalmente com o Bolsonaro, essa última aqui, né? Essa é da oposição, então sua proposta não merece crédito, não merece ser ouvido, não merece espaço no governo. O PT também usava muito desse expediente, apesar de que colocou muita gente da oposição lá, ou gente de ideologia diferente do que a ideologia de esquerda. Muitos ministérios foram parar nas mãos do PMDB, que é um partido de centro, e algumas figuras até são de direita. Não tão quanto a direita agora, essa direita conservadora liberal nova, mas de uma direita um pouco mais retrógrada, de uma história um pouco mais manchada no nosso passado, no passado tupiniquim. A falácia do falso dilema. Ocorre quando um pensamento adquire a forma de dilema, mas é mal montado e tem a aparência de que não pode ser resolvido. Exemplo: para administrar o país é preciso ser honesto ou desonesto. Não é bom ser honesto, pois isso desagradará algumas pessoas. Mas também não é bom ser desonesto, pois isso desagradará outras. Como é impossível não ser honesto ou desonesto, então é melhor que ninguém administre o país. Isso é uma falácia do falso dilema, né? Você certamente percebe a fragilidade de uma elaboração como essa. Ela pode ser resolvida pela reformulação das premissas, pois elas não correspondem ao que, em geral, as pessoas governadas pensam sobre a honestidade de seus governantes, ou seja, não correspondem ao que alguém atento diria. Assim, se as premissas forem trocadas por é bom ser honesto, mesmo que isso desagrade algumas pessoas, e por não é bom ser desonesto, pois isso desagrada um número ainda maior de pessoas, então o raciocínio adquirirá outro caráter e deixará de ser um falso dilema. Para administrar o país é preciso ser honesto ou desonesto.
É bom ser honesto, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Não é bom ser desonesto, pois isso desagrada um número ainda maior de pessoas. Então, para administrar o país, é melhor ser honesto. Então, exercício. Identifica o tipo de falácia cometido nos seguintes casos. Meu adversário político tem uma opinião diferente da minha sobre o currículo do ensino fundamental. Também pudera. Esse foi o único nível que ele conseguiu terminar. Essa mulher não entende nada de informática, mas precisamos dar emprego a ela porque o outro candidato é homem. Mesmo que ele seja um bom conhecedor do assunto, não queremos ser machistas. São as falácias aí no campo, né, da política, né? Muito interessante. É natural que existam ricos e pobres no mundo, porque isso sempre existiu. Sempre. O comunismo primitivo diz que não, né? O crime foi cometido por X porque X passou pelo local. Rato tem 4 letras. Rato come queijo. 4 letras comem queijo. Se você mantiver sua opinião, haverá consequências, porque quem pode pensar aqui sou eu. Se o som é vibração e se a luz é vibração, então o som e luz são a mesma coisa. Sou mais inteligente do que as outras pessoas, porque não reflito sobre questões que não são realmente questões. A felicidade é o bem de uma pessoa, portanto, a felicidade geral é o bem de todas as pessoas. Esse produto vende mais porque está sempre fresco, e justamente sempre fica fresco porque vende mais. Isso que está aqui não é tanto uma falácia assim, não. O raciocínio dialético. Aristóteles chamava de silogismo dialético o silogismo cujas premissas são apenas prováveis e não necessariamente verdadeiras. As premissas podiam, no seu dizer, ser escolhidas em função de quem construía o discurso, porque não tratavam de dados evidentes, que obrigassem a chegar à verdade também evidente de algum assunto. No entanto, o uso do raciocínio dialético é historicamente mais amplo do que o modo como Aristóteles o resumiu, quer dizer, como um silogismo ou uma dedução. O raciocínio dialético não precisa seguir necessariamente as regras do silogismo para ser válido, pois sua forma pode ser diferente do esquema básico de 2 premissas, 3 termos, com um médio e uma conclusão. Costuma-se apresentar o raciocínio dialético, de modo geral, como um raciocínio que opera por contradição. Ele se dá exatamente no encontro e na confrontação de 2 ou mais posições, prática que deu origem ao termo dialética, que, por sua vez, provém do verbo grego dialegestai, que é dialogar, contrapor. Tomando-se uma expressão usada pelo de Cristo, costuma-se dizer que o procedimento dialético básico consiste no raciocínio por redução ao impossível. Toma-se uma hipótese e se mostra a conclusão que dela decorre. Em seguida, mostra-se que essa conclusão é inaceitável. Por conseguinte, obtém-se que a hipótese inicial deve ser rejeitada. Em alguns casos, dá-se um passo adiante, mostrando-se que é verdadeiro exatamente o contrário do que dizia a hipótese inicial. Esse último passo nem sempre é adequado, pois o contrário da hipótese inicial pode ser tão fácil como a própria hipótese. Dessa perspectiva, contradizer algo não significa necessariamente chegar a uma verdade. Seja como for, o núcleo do raciocínio dialético está em operar por comparação e contradição de hipóteses. Trata-se de um procedimento tão antigo quanto a própria filosofia, tendo sido empregado claramente pelos seguidores de Pitágoras de Samos, que viveu entre 570 e 495 a.C., por Heráclito de Éfeso, que viveu entre 535 e 475 a.C., Parmênides de Eleia, que viveu entre 530 e 460 a.C., Zenão de Eleia, que viveu entre 490 e 430 a.C., Sócrates, Platão, entre muitos outros. No livro Meno, escrito em forma de diálogo, Platão dá um exemplo claro de raciocínio dialético. Ele faz a personagem Sócrates investigar se é correto afirmar que as pessoas virtuosas, pessoas que têm um bom hábito, podem ensinar a virtude, um bom hábito, a seus filhos. Em resumo, Platão monta o seguinte raciocínio. Se os pais podem ensinar a virtude a seus filhos, então os filhos de Péricles, figura pública conhecida por sua virtude, devem ser virtuosos. No entanto, sabe-se que os filhos de Péricles não foram virtuosos, então não é correto afirmar que os pais podem ensinar a virtude. Platão visava com esse raciocínio mostrar que a virtude é algo mais complexo do que um simples hábito que pode ser ensinado. Ele não pensava exatamente que ela não pudesse ser ensinada, mas também não acreditava que o fato de simplesmente ensiná-la a alguém bastava para que esse alguém se tornasse virtuoso. Já para Sócrates, sim, né? Se você conhecesse o correto, você praticaria o correto. Então, a fim de descartar ou refutar essa hipótese, a de que a virtude é algo que depende apenas do ensinamento, ele monta o seu raciocínio assumindo a hipótese simples de que a virtude pode ser ensinada e tira dela uma conclusão impossível ou absurda.
Fazendo isso, leva o interlocutor a não concordar com a hipótese. Conforme o exemplo de Platão, no método dialético, inicia-se, de certa maneira, pela conclusão que se deseja garantir, seja como verdadeira, seja como falsa, escolhendo-se bem as hipóteses, premissas que se pretende refutar ou confirmar. As hipóteses confirmadas, nesse sentido, tornam-se também conclusões. Isso acontece muito nos debates políticos, né? A pessoa já tem uma conclusão prévia e aí o que ele vai fazer? Ele vai arrumar argumentos para sustentar a sua conclusão. E aí ele vai sair caçando informações na rede, né, e construção de uma retórica, de uma oratória de falácias que possam sustentar a sua conclusão, a sua ideia, o seu ponto de vista, o seu princípio. No livro Teteto, também escrito em forma de diálogo, Platão dá um exemplo ainda mais radical. Inicialmente ele faz a personagem de nome Teteto concordar que era falsa a hipótese do pensador Protágoras, para quem é verdade a ciência é uma simples invenção, uma convenção humana, sem nenhuma significação objetiva, independente da vontade das pessoas. Em seguida, fazendo um movimento da direção contrária, leva Teteto a concordar que a hipótese de Protágoras é verdadeira. Diante da contradição, seríamos tentados a pensar que Platão tomou partido e defendeu finalmente a hipótese que lhe parecia verdadeira. No entanto, ele não faz isso. Termina o debate por uma aporia, um problema, né? Ou seja, uma situação com duas hipóteses que tanto podem ser aceitas como refutadas, sem nenhuma solução no horizonte. A atitude platônica de não dar uma solução para a situação contraditória do Teteto põe os leitores diante de um dado. Era possível tanto defender que a verdade da ciência é uma convenção, como que ela é mais do que uma convenção. Platão apontava assim para a necessidade de chegar a outro horizonte de compreensão, para além da oposição, convenção ou não convenção. Ele convidava a identificar elementos de convenção e elementos que não dependem dos acordos estabelecidos entre os humanos. Essa prática lhe permitiu consagrar a concepção da dialética como método filosófico que vai além da mera articulação de frases sem erro ou contradição, pois ela envolve a possibilidade de identificar elementos verdadeiros em posições opostas, movendo a encontrar resultados que unem esses elementos respeito à complexidade do assunto. Em outras obras, Platão deu um sentido diferente à dialética, considerando-a um método capaz de chegar a verdades por meio de um contraponto entre posições, quer dizer, de uma separação de posições confrontando-as até chegar a um acordo ou um desacordo, que se torna, por sua vez, outra posição. Chegando a acordos, a dialética, segundo Platão, permite revelar a estrutura discreta que organiza o pensamento e a realidade, composta de ideias, formas ou essências. Ao longo da história da filosofia, a dialética recebeu variados tratamentos, desde considerações que a tornavam uma prática sem rigor, até o seu elogio como método superior a qualquer outro. Na Idade Média, apesar da desconfiança lançada sobre o método dialético por alguns autores, outros o acionaram junto com a lógica silogística e o consideraram uma parte legítima da lógica, chegando a aplicá-lo mesmo para esclarecer assuntos da fé religiosa. Foi o caso, por exemplo, de Avicena, que veio entre 980 e 1037, Pedro Abelardo, que veio entre 1079 e 1142, Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, Guilherme de Ockham, que viveu de 1285 a 1347, entre outros. Na modernidade e na contemporaneidade, muitos pensadores adotaram o método dialético. Certamente o nome mais conhecido por ter levado a dialética à categoria de filosofia verdadeira foi George Wilhelm Friedrich, em 1770 e 1831. Então, as 7 artes liberais, iluminado do livro O Orto Deliciarum, um Jardim das Delícias, Erhard de Landsberg, que viveu entre 1130 e 1195. As 7 artes liberais eram as disciplinas do currículo de estudo organizado a partir do século VI e presente durante toda a Idade Média. A dialética aparece à direita, entre a retórica e a música. Isso é um pouquinho aí, né, da lógica, né, das falácias da falsa causa, ou falácia do post hoc, ergo propter hoc, falácia de pessoa, falácia ad hominem, exercícios, raciocínio dialético. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.